Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos na nossa fraternidade Francisco de Assis. Todos possam ser acolhidos pela espiritualidade, pelos nossos mentores. Vamos nos aconchegar na poltrona, fechando nossos olhos, pondo no nosso coração e na nossa mente os nossos melhores pedidos. Cristo, nosso Pai Celestial, sabe todos os nossos pensamentos, mas é importante que tenhamos a ação de colocar os pensamentos no papel e colocar do papel passar para a prática. Possamos ser iluminados, abençoados, energizados nesse momento, nesse lugar que é um ambiente de oração, de vibração e de paz. E que essa paz, que nesse momento toma conta de nós, que possa se estender para a nossa vida, na nossa caminhada diária e semanal. Que possamos sair daqui fortalecidos com a palavra que iremos receber e que, como irmãos, possamos nessa terra cumprir os nossos propósitos, sermos pessoas e espíritos cada vez mais evoluídos e amáveis, para que alcancemos a glória de estar perante a Deus, o nosso Pai, frente a frente, cara a cara, seria o máximo de explosão que a gente possa sentir, acredito eu, na nossa existência. Então, mais uma vez, com o coração agradecidos, vamos nos preparar para receber essa mensagem de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Sérgio. Olha lá, tá vendo? Eu tô aqui. Bom dia a todos. Bom dia. De novo. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Hoje, nesse dia chuvoso, mas gostoso, né? Estava precisando de uma chuvinha, né? Estava muito seco. Eu vi no grupo, eu participo de um grupo do Condomínio do Santo Inês ali, aquela estradinha de terra lá, o pessoal reclamando que onde não tem asfalto, a poeira, o pó estava já incomodando, já dando problemas alérgicos, já. Então a gente pensa assim, né? O quanto que uma chuva é necessária de vez em quando para limpar o ambiente, para deixar a gente mais confortável. Ela tem um certo desconforto, né, da gente andar na rua, mas se a gente for ver o conforto que dá para outras coisas é enorme. Então, para as próprias plantas, aqui eu venho aguar as plantas de vez em quando, né, Sérgio? E eu percebo quanto que a natureza necessita desse movimento, e a gente também precisa. E dá um conforto para a gente, né? O ar fica ali mais respirável, porque as partículas de sujeira, elas se assentam. Então, a gente tem que ver tudo que tem de lado positivo, né? Tudo. E a chuva tem muita coisa de positivo. Muito bem, e hoje o tema que a gente vai conversar aqui é não julgueis para não ser julgados, que eu queria falar um pouco sobre a questão do julgamento. Bom dia, bom dia. Porque é um tema sempre muito controverso. Por que veio a mim esse tema hoje? Eu li num post de uma pessoa, aleatória, assim, uma conhecida, ela escreveu assim: não me julgue se você não é perfeito. Essa frase, não me julgue se você não é perfeito, a princípio você pode encarar com uma certa arrogância. Oi, amor, tudo bom? A princípio a gente pode encarar como uma frase com uma certa arrogância, né? Não me julgue se você não é perfeito. Mas tem tudo a ver com o que Jesus contou para a gente. Não de uma forma tão dura, mas é exatamente isso. Na hora que que eu até vou falar aqui da passagem em que ele fala da mulher adúltera, é exatamente isso. Não me julgue se você não é perfeito. Então,
A gente várias vezes já pensou isso, né? Então, em alguns momentos na vida, a gente fica olhando alguns julgamentos, a gente olha e fala, atira a primeira pedra. Quem nunca? Mas a gente olha de uma forma mais superficial. E acho que a proposta hoje aqui é a gente entender o quanto a gente ainda nós somos julgadores. E a gente entender esse julgador dentro da gente de uma forma amorosa também, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada. E entender em que momento que a gente pode ter um pouco mais de empatia com o outro. Por quê? A gente deixa de ser julgador quando a gente tem empatia com a caminhada do outro. O que aqui é muito interessante que lá nos Estados Unidos eles têm um dizer que diz o seguinte, que você só sabe da dor do outro a hora que você calça os sapatos. Por quê? E eu acho perfeito essa narrativa, essa forma de enxergar, porque quando você pega o calçado do outro, é que você sabe o tamanho do outro. Então, se eu pegar um sapato da Vitória, por exemplo, botar no meu pé, ele é menor do que o meu, vai doer. Né? Então, a posição que o outro tem na vida, né? Onde está doendo, que lado do pé que dói, se dói atrás, se dói na frente. A dor do outro exatamente encaixada no sapato que eu estou vestindo. Então, eu pegar o sapato do outro, botar no meu pé e sentir onde dói no calo dele. A gente não tem ainda essa capacidade. Mas a hora que a gente tiver, vai falar assim, sei lá, um terapeuta, um psicólogo fala assim, me dá seu sapato, deixa eu botar no meu pé para ver onde dói. Entendeu? Gente, isso é ter empatia, é o ser empático com o outro. É desenvolver a indulgência, que faz parte da trilogia lá da caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ser indulgente com a dor do outro. Ser empático. Então, o julgar, que Jesus diz em vários pontos, né, do evangelho dele, ele continua. Primeiro, ele fala especificamente disso no Sermão da Montanha, que é essa coisa lindíssima que tem a passagem de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E ele fala: não julguem e vocês não serão julgados. Ele diz exatamente isso. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem. E serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Então, se eu medir o outro, eu também vou ser medido do mesmo jeito. E não é Deus que está fazendo isso por nós. É nós mesmos, porque do mesmo jeito que eu assino um contrato com o mundo, e quem falava isso era Gasparetto, ele falava assim, eu assino um contrato dizendo que vale eu ser julgado do mesmo jeito que eu estou julgando o outro. Você concorda? Porque é um contrato que eu assino com a vida, dizendo assim, vida, do mesmo jeito que eu estou julgando e colocando o outro numa caixinha, medindo o outro por uma caixinha, eu também vou ser medido do mesmo jeito. Então, é um contrato que a gente assina com a vida, com o universo. É aquilo que a gente dá para o universo, ele retorna para a gente. Então, Jesus dizendo isso, ó, porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho, que a gente estava conversando agora, né, Paulo? A gente olha muito para o outro. A gente olha o cisquinho que está no olho do outro. Então, assim, deixa eu ver que tem um cisco no seu olho. Mas eu não olho a entrave enorme que está no meu aqui, que está me atrapalhando. E aí, tem até um dizer, o pessoal fala assim, a hora que você estiver julgando alguém, o primeiro ato que a gente tinha que fazer é sair correndo atrás de um espelho. Corre, 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 cata um espelho e olha para o espelho para ver se aquilo não tem mais a ver com as minhas coisas do que com as coisas do outro. Porque quando eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo a minha trave, sabe por quê? Porque é muito difícil a gente olhar para nós.
É muito difícil a gente ser tão crítico conosco, a gente se tem em muita alta conta. E aí a gente fala, imagina, eu sou bom, né? Eu sou uma pessoa boa. E aí, será que o outro também não é? Ontem eu fui comprar um presente para o meu cunhado, a gente estava lá fui comprar lá na loja do shopping aqui, rapidinho. E aí eu coloco rápido, de 5 minutos, que eu não demorei nem 5 minutos para comprar, né, Márcio? 5 minutos. Eu conversei com a vendedora e chegou o assunto e ela perguntou assim, que eu comentei com o meu cunhado, falei, o meu cunhado, ele é muito específico, com presentes, tal, não sei o quê, e eu quero isso. Ela queria me vender outras coisas. Eu falei, não é isso aqui. Não sei nem se ele vai gostar de outras coisas. Tá tudo bem ele gostar daquela coisa específica, concorda? E aí ela falou assim, mas ele é bom? O que importa é se ele é bom. Eu olhei para ela e falei assim, sim, nós todos somos bons. Cada um na sua medida, mas todos nós somos bons. E qual que é a minha medida do bom? Entende? Se a minha medida do bom for Jesus, então eu vou medir todo mundo por essa régua. Mas e eu? Né? Eu sou tão boa como Jesus para poder medir os outros pela medida de Jesus? Os outros têm que medir a mim. Então, sim, todos nós somos bons na nossa essência. Nós temos uma centelha divina da bondade dentro de nós. Aí tudo depende de como que você olha. Como que eu olho o outro? Qual que é a medida que eu tenho para o outro? Então, aí ele continua. Como você se atreve a dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você mesmo tem uma trave no seu? Então, às vezes, a gente quer ajudar o problema do outro, mas a gente mal consegue resolver os nossos próprios problemas. Eu quero que o outro seja uma pessoa melhor, mas e eu? Eu estou sendo uma pessoa melhor? Aí Jesus continua, hipócrita, tire primeiro do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui, o ensinamento é, seja uma pessoa melhor, independente do que o outro seja. Quando você estiver bem melhor, bem, tipo um espírito evoluído, aí sim eu vou poder ajudar a tirar o cisco do olho do meu irmão. A hora que eu tirar a trave enorme que tem em mim. Né? E aí, o julgamento é uma tentação do nosso ego. É o nosso ego querendo tomar conta e dizer, sou perfeita. Porque a hora que eu julgo alguém, eu estou me colocando num pedestal. Eu me ponho num pedestal. Mas eu sou boa. O outro que é ruim. O outro que comete assassinato. O outro que, né? O outro é um bandido. Tá. Segundo o Chico nos disse, e eu concordo com ele, nós temos dentro de nós um possível homicida. Por que possível? A gente não sabe o dia de amanhã. Quando eu assisto esses filmes assim, tipo John Wick, nós assistimos ontem O Contador, né? Aí quando alguém faz mal para alguém da sua família, sei lá, o bicho que eu vou me transformar. Não é? A gente não sabe. Sempre há possibilidades. Por isso que o Chico fala, há possíveis homicidas dentro de cada um de nós. Porque a gente sempre não sabe o que tem dentro da gente. Se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, se eu não morasse em Itu, que é essa cidade calma, tranquila, sem violência, será? Entende? Então a gente também tem esse contexto. E o julgamento transforma a gente em juiz, júri, promotor, tudo ao mesmo tempo, testemunha. A gente faz um mise-en-scène ali, põe tudo na bacia, a gente já julga o outro, a gente já é o juiz, já é o advogado, já é o promotor, já virou testemunha, tudo. E julga o outro. E põe uma tarjeta. Aquela pessoa não vale nada.
já julga, condena. Julga e condena, já faz a sentença, já vai para a segunda instância, já faz tudo, né? Aquela pessoa não vale nada. E a gente faz isso. Comumente. Aquele homem não presta para aquela mulher. Aquela mulher não presta para aquele homem. Quem sou eu para julgar isso? Aquele relacionamento está fadado ao fracasso. Vocês já ouviram isso? Quem sou eu para dizer um negócio desse? Do outro. Do relacionamento do outro. Da vida do outro. Então, não vou nem falar da parte de Jesus fala do adultério aqui, né? Da mulher do adultério. Quando ele fala, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, né? Que foi surpreendida em adultério. Gente, quem que não adultera as coisas? A mulher adúltera é só uma passagem que Jesus passa para a gente. Mas olha o ensinamento. Quem hoje pode dizer que não adultera nada? Que você não muda o que o outro fala, que a gente não aumenta, a gente não conta, quem conta um conto aumenta um ponto, não tem essa história? O adúltero não é só aquela que trai, né? Não é só aquele que adultera o relacionamento. A gente adultera um monte de coisa na nossa vida. E pondo de pé no meio do povo, eles disseram para Jesus assim, mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. O que é lapidar? É botar na lápida, jogar pedra, né? Até ela morrer. Esse era o crime da época, era pago desse formato. Indo absolutamente contra uma lei. Qual que era a lei de Moisés mesmo, que Moisés trouxe para a gente? Não matarás. Não era? Só que ele diz assim, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Dá uma olhada. Olha que coisa mais... um contrassenso. Como que Moisés traz uma ordem indo contra um mandamento de Deus que o próprio Moisés trouxe para nós? Qual sobre isso a tua opinião? Perguntam para Jesus. E jogam a mulher no meio lá, Jesus no meio da multidão, para poder constranger mesmo, né? É que nem aquele filho que no meio de todo mundo faz uma pergunta para poder a mãe dizer sim. É mais ou menos a mesma coisa. Já aconteceu com vocês, já, né? Tá toda a família lá. Mãe, você vai me dar ou não vai me dar aquele brinquedo que eu pedi? Que é para poder você ser uma péssima mãe ao dizer não, que eles querem que você diga sim. Então fizeram a mesma coisa com Jesus. E aí, diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Porque se ele dissesse que Moisés estava correto, né? Então ele ia contra o próprio ensinamento que ele estava dando, que era da compaixão, do amor ao próximo. E se ele dissesse que não podia matar a mulher, porque dizia, tinha tudo a ver com o que ele estava ensinando ali, ele estava indo contra as leis de Moisés, contra o que estava escrito. E aí eles teriam motivo para poder, aí sim, dizer que Jesus ia contra a lei, que era o que eles queriam. Então era uma pegadinha, né? Que Jesus foi, vários momentos na vida dele, foi de pegadinhas. Então Jesus se abaixou e ele estava escrevendo na areia, porque ele estava numa praia. Estava escrevendo na areia. E dizem alguns, o que ele estava escrevendo? Os pecados de todo mundo. Por quê? As faltas das pessoas a gente escreve na areia, que a água passa e leva embora. O que a gente escreve na pedra são os benefícios, as qualidades. Esse é o maior ensinamento de Jesus, talvez. O quanto a gente tem que deixar passar as faltas das pessoas. E aí ele continua. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase todo mundo usa.
Mas a gente tem que entender o contexto maior. Não só o outro atirar pedra em mim, mas eu atirar pedra no outro. A partir do momento que eu estiver colocando o meu dedo, apontando o meu dedo para a ferida de alguém, será que não deveria estar olhando para mim mesma? Né? Como a trave, como a história de jogar a primeira pedra. Quando Jesus fala, por exemplo, da mulher, em nenhum momento ele inocenta o erro dela. Ele não diz assim, ela é inocente, passa a mão na cabeça dela. Ele, muito pelo contrário, ele fala para ela, vai, e não volta a pecar, não peques mais. Não comete o mesmo erro, porque a gente comete vários erros. E aí eu estava vendo, de novo, uma história de posts, e a gente sabe que só acerta quem tenta, né? E a gente tenta várias vezes até acertar. E nessas tentativas não acertadas, o que são? Erros. A gente tem na história, por exemplo, o Thomas Edison, que errou inúmeras vezes. O Thomas Edison, que foi o que inventou a eletricidade, a lâmpada, né? Ele errou inúmeras vezes até acertar. E para ele não era errar, para ele era estar chegando mais próximo da descoberta, que ele tinha certeza. A maior parte dos estudos científicos, vocês sabem, né? É negando, é a negativa, para poder chegar no acerto. E eu vou dar outros exemplos para você. O que é o queijo? É o erro do leite que ficou azedado. Você concorda? O iogurte. Hã? O vinho. O que é o vinho? É o azedume da uva. É a uva azedada. É o erro da uva. Né? Então a gente tem uma série de questões em que de um erro você faz uma coisa muito mais aprimorada. Então, o que é o erro? É o aprimoramento. Então, é você ficar melhor. Então, a gente fala assim que a gente, quando fica mais velha, a mulher, né, é que nem um vinho, que a gente vai ficando mais depurado, não é? Que a gente vai ficando melhor. Então, seria um erro melhorado? Dá uma olhada. Olha as nossas frases. Então, nós vamos ficando mais velhos, nós somos erros melhorados. Então, por que julgar o outro? E Joana de Ângeles diz assim, que cada espírito é um projeto de luz em execução. Dá uma olhada, nós somos um projeto. Nós somos luz ainda numa sequência para ser executado. Que a gente, que o olhar de Jesus para a mulher adúltera, ele via uma alma em um processo de melhora, não um erro cristalizado. Ela não ia ficar naquele erro, entende? Como nós não ficamos. Às vezes a gente pode errar uma, duas, três vezes, mas é porque a gente não aprendeu ainda direito. A hora que a gente aprende de verdade, você fala, aprendi. Não é? Aquela pessoa que te dá uma mancada uma vez, duas vezes, três vezes, você dá várias chances, né? Aí você fala, agora eu aprendi. Agora eu não erro mais. Né? A hora que a gente aprende, eu aprendi. Pronto, passa para a próxima lição. E é porque a gente tem, segundo Aristóteles, a gente está acostumado a ver a vida de uma forma dicotômica. Ou é bom, ou é mal. Ou é branco, ou é preto. Ou é do jeito que eu quero, ou a pessoa não gosta de mim. Né? A gente está acostumado a ver a vida nesse mundo. Essa visão de mundo que nos condiciona a raciocinar pelos extremos. Né? Essa linha cinza que a gente não vê no meio, assim, nem é branco, nem é preto, né? E aí, atirar a primeira pedra nas pessoas que a gente acha que está errado tem tudo a ver com os nossos conceitos de mundo, a minha visão de mundo, a minha verdade do mundo. A verdade do outro pode ser o oposto da minha. E está tudo bem.
Eu estava vendo Lucilena Galvão, e que eu acho ela incrível, todo mundo sabe o que eu sempre falo dela, e ela me chamou a atenção para um ponto importante. Até nas virtudes, você tem a virtude positiva e negativa, usando a virtude. Ela fala que a única virtude que não tem como você usar negativamente e positivamente é a bondade. Porque você é bom, você é bom. Não existe a bondade fazendo mal, sendo bondoso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A lealdade é uma virtude, não é? Todo mundo concorda que lealdade é virtude? Certo? A gente quer ter um companheiro leal, uma companheira leal, um filho leal, né? Um patrão leal, legal, né? A gente quer ter políticos leais. A gente acha que lealdade é uma coisa bem legal, né? Tudo isso é positivo. Mas e a lealdade de alguém que é leal a um bandido, ao chefe da quadrilha? Isso é positivo? Ele é leal. E aí? O uso da virtude é positivo? Você entendeu o que eu quero dizer? Então, tudo a gente tem que perceber que tem essa questão do bem e do mal. Ele é leal. Ele já desenvolveu a virtude da lealdade. Mas o uso da lealdade está sendo um uso ruim. Enquanto que a bondade, que é essa virtude que a gente desenvolve, no olhar bondoso com o outro, a gente sempre vai estar no positivo. Por isso que Jesus pede para a gente ser bom. Para a gente ter amor para o outro. Não é? E aí eu queria perguntar para vocês aqui, o que vocês enxergam momentos em que a gente julga o outro? Deem exemplos para mim. Pequenos, não precisa ser grandes exemplos de julgamento. A gente, então eu vou dar, já que, né, aqui era para a gente participar. Quando a gente condena alguém por uma escolha afetiva, que eu acabei de falar. Então, nossa, mas aquela menina não tem nada a ver com aquele cara, né? Nossa, mas por que aquela pessoa casou com aquela outra pessoa? Gente, que pessoa mais sem jeito. Ou, nossa, mas por que será que ele comprou aquele carro? Será que ele tá... O emprego dele é lícito ou ilícito? Como que ele conseguiu tanto dinheiro? Já julgando. Quando a gente ri da fraqueza ou do vício de alguém, ou de um problema de saúde. Ah, mas ela tem depressão, é porque ela é assim mesmo, meio mimada. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ah, mas também, olha, ela tem um problema no fígado, mas dá uma olhada como ela come. Né? Ou morreu de cirrose também, vivia bebendo no bar. A gente julga a gente. A gente não sabe a dor que o outro está passando. Então, as perguntas que a gente tem que fazer, e é um exercício. Eu digo é um exercício para nós. Quando eu falo nós, é nós, eu aqui. Fala, Antônio. A gente não percebe. Por isso que eu falo, é as coisas mínimas. No meu caso, estou com um crítico aplicativo, hoje eu consigo fazer esse exercício. Quando eu vou xingar o outro, eu falo, nossa, mas eu já fiz isso. Ou eu poderia fazer. Então, a gente passa a ponderar e falar, podia ser eu fazendo isso. Exatamente, você tem toda a razão. Estou no trânsito, o outro me dá uma cortada, ou o cara está passando na maior velocidade. Se amanhã, se eu estiver levando o meu filho no médico, eu posso fazer a mesma coisa. Ou não posso? Então, só eu que tenho autorização na hora que eu estou numa emergência, ou que estou com uma dor de barriga para chegar em casa logo e cortar todo mundo no trânsito. Eu não sei qual que é a verdade do outro. E mesmo se não for nada, se o cara estiver nervoso, eu já fiquei nervosa no volante. E a gente sabe como a gente fica mais animadinho, né? Quando a gente está nervoso. Não é? Parece que o pé pesa uns 3 tijolos no pé. Atire a primeira pedra quem nunca. Então,
para a gente fazer esse exercício nos pequenos detalhes, sabe? Até na rede social. Eu não gosto muito de redes sociais, mas a gente, para ser um ser social, a gente, hoje em dia tem que ter rede social. Então é fácil você falar assim, não quero mais redes sociais, vou me anular do mundo. Mas hoje em dia, para você ser um ser social, para eu olhar os aniversários dos meus amigos, eu tenho que entrar no Facebook todo dia. Porque, né? Ser um ser social. Então, não dá para a gente... É a mesma coisa que eu ir para um monte virar monge. É difícil, mas também é fácil. Você se anula da convivência com todos os seres humanos, você vai ter menos problemas. É um fato. Não vai ter filho, não vai ter marido ou mulher, não é? Tem todas essas questões. E aí, as perguntas que a gente tem que fazer é se a gente conhece a história dessa pessoa. Quando você estiver julgando, e eu faço bastante isso, tá, gente? Eu estou falando de vocês. Então, por exemplo, quando eu vejo uma influencer, ontem mesmo eu estava pensando assim, quando alguém falar para mim, a pessoa é influencer, primeira pergunta que vem na minha cabeça, não sei de vocês. Influencer do quê? Ah, ela é influencer digital de comportamento. Eu falo, bom, deve ser para os outros, porque para mim não. Porque o meu influência digital de comportamento é Jesus. Ele que influencia o meu comportamento. Então, ele que vai ser o meu influencer. Concorda? Como que a pessoa se auto-intitula influencer? De influenciar a vida do outro nesse formato. Então, influencer é pai e mãe. Influencer é uma pessoa que tem uma envergadura moral alta. Influencer não é uma menina de 13 anos de idade que fica fazendo vídeo no TikTok. Ela está influenciando o quê? A minha primeira pergunta que eu faço. Já estou julgando a menina. Porque ela pode ser um ser de luz, concorda? Que encarnou aqui no planeta. Olha, dá uma olhada a pessoa aqui já julgando. Vocês entenderam? História do influencer. Então, assim, nós não sabemos como é a vida do outro. Concorda? Então, quando julgamos, eu não conheço a história dessa pessoa. Eu não conheço essa pessoa na intimidade para falar dela. Ou para fazer qualquer tipo de julgamento dela. Quem sou eu? Quem eu imagino que eu sou? Que pedestal que eu estou para julgar a história do outro? Esse é o ponto. Você sabe o que ela passou durante toda a vida dela? Os tropeços que ela teve, né? A vida que ela veio até agora, o mundo que ela vive. A gente não sabe. Você tem ideia do que fez com que ela se tornasse quem ela é hoje? Mesmo que eu fizesse ideia, eu não tenho esse direito de julgar a vida do outro. De fazer, e principalmente, de dizer para o outro como ele tem que viver a vida. Né? Porque o meu jeito de viver é bom para mim. Mas às vezes não é bom para o meu filho, para minha filha. Que fui eu que eduquei. Entende? Então, Jesus não veio ao mundo para julgar, mas para salvar e para orientar. E para nos ensinar. Ele não, em nenhum momento ele julgou. O único momento que Jesus era um pouquinho mais duro era quando ele falava dos hipócritas. Por que hipócrita? Hipócrita sou eu aqui que falo de um assunto que eu não me resolvi ainda, mas ainda bem que eu estou assumindo para vocês. Seria diferente de eu dizer assim, vocês têm que fazer, né? Esse é o hipócrita, o que fala, mas não faz. Ele conhecia as misérias humanas, Jesus, todas as nossas. Ele já via todos os nossos passado, presente e futuro. Jesus tem essa possibilidade, né? Mas ele jamais incentivou a que ninguém julgasse ninguém. Que a gente não se colocasse nesse papel mais elevado. Porque ninguém é mais elevado. Ele, que é um ser crístico mais elevado, ele não se botou num papel mais alto. Ele se humilhou para ser humilde. Para ensinar para a gente como ser humilde, né? Então, como que a gente
trabalha ao ver as falhas alheias. Todo mundo tem falha. Escolher o silêncio da compaixão. Qual que é o silêncio da compaixão? Quando o irmão está errando, você fala assim, não faz isso não. Porque eu já estou vendo que está meio que tá errado. Mas errou, chega para você e fala assim, nossa, fiz uma M. Aí você escolhe o silêncio da compaixão. Ao invés de dizer aquela famosa frase, eu te disse. A gente adora, né? Eu te disse. Né? Em vez a gente escolher o silêncio da compaixão, ao invés do barulho da crítica. Né? De criticar o outro. Estender a mão para ajudar, ao invés de apontar o dedo para acusar. Oferecer o tempo do recomeço e não a prisão da culpa eterna. Do tipo, com o tempo isso passa, né? Isso vai se modificar. Você consegue fazer novamente. Ao invés de dizer assim, você é assim, você está errado, você vai virar errado. A prisão da culpa é eterna. Por que a pessoa precisa ficar carregando aquela culpa pela eternidade? Gente, errou, deixa para trás. Vamos fazer o nosso melhor. Que é o que Jesus pediu para a gente. Se ergue, levanta e vai. E não erres mais. Ele nunca disse assim, fica com o teu erro atrás e vai carregando esse fardo imenso. Larga tudo para trás. Então, nós somos cristãos, espíritas, e cientes da influência que a gente tem com as pessoas, que a gente possa lembrar cada vez que a gente estiver fazendo uma fofoquinha, falando mal de alguém, que é uma delícia, que a gente lembre de ter esse julgamento bondoso, o julgar de dizer assim, eu não tenho como julgar a vida do outro, eu não tenho como ter um olho crítico para o problema do outro. E aí a gente vai perceber o quanto faz bem. Quando você dá um passo para trás e fala, opa, o outro é o outro. E sempre tenha o poder, a benesse da dúvida. Será que fez mesmo? Tem certeza que foi aquela pessoa mesmo que fez isso? Hoje em dia, como a gente tem muitas fake news, né? Tudo que vem para mim, eu falo, mas será que é isso mesmo? Vamos conferir? Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos conferir se o outro fez isso mesmo? Quer dizer, a gente não precisa nem conferir, né? Mas, né? Antes de falar qualquer coisa. Tem um texto do livro Na Era do Espírito, de Emmanuel, que chama Prova e Julgamento. É um pouco grande, mas eu vou ler um pedacinho só, que ele fala que o Senhor, nosso Pai, ele suscitou a formação de juízes na organização social. Então, ele deixou que a gente tivesse juízes aqui para fazer nossa organização social, né, do mundo, para que esses magistrados estudem os processos e que nos tornemos passíveis de corrigenda ou segregação no mundo, nossa lei do mundo, conforme o grau de perigo que veio apresentar com a convivência com os outros. Só que todos nós não somos juízes. Né? E aquele juiz, ele é juiz daquele processo. Ele não vai julgar a vida da pessoa como um todo. Ele vai pegar aquele ato específico e vai julgar aquele ato. Ele vai dizer assim, então, por exemplo, uma pessoa que vai a julgamento. E aí ele, a não ser que sejam vários atos, aí o juiz põe tudo junto. Mas ele julga o ato, não a pessoa. É o ato da pessoa. Mas quando a gente julga no nosso mundo privado, a gente julga a pessoa. A gente fala, a pessoa não presta. Não foi o ato que ela fez, entende?
Eu só estou dizendo assim, uma coisa que é comum a gente fazer. E como disse a Vitória, a gente nem sente. É meio que automático. E isso, tudo na vida é treino, né? Músculo, tudo a gente treina. Então, quando a gente começar a iniciar um pretenso julgamento, por que o outro bebe? Por que o outro come demais? O que eu posso fazer para ajudar? Mas nunca, jamais chegar para o outro e falar assim, você não acha que você está comendo demais? Que direito que eu tenho de fazer um negócio desse? Entende? Eu já estou julgando, já estou condenando, estou dizendo que o outro está errando. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Com o mínimo de mágoa, né? De preferência. E aí eu lembro sempre, eu quero finalizar essa conversa aqui com vocês, porque é uma conversa, porque falar sobre julgamento é falar sobre a gente, sobre as nossas falhas humanas, nossos e dos outros. A gente também se julga muito. Às vezes a gente se julga menor do que os outros. Ou às vezes a gente se julga maior do que os outros. O X da questão, né? A pergunta do milhão é: como que eu fico no meio, sem me julgar menos e nem me julgar mais? Como que eu fico como o ser que eu sou? Aí a gente volta de novo. Conhece-te a ti mesmo. Sem a gente se conhecer, a gente vai ficar sempre nesse pêndulo, se achando muito ou se achando pouco, né? E a gente usa a gente como comparação para o outro. Sempre usa a nossa medida para o outro. Então, se a minha medida é de que naquela situação eu sou uma pessoa ruim, então aquela pessoa é ruim. Entende? Então, se a gente tiver uma ciência maior de nós mesmos, talvez a gente consiga entender mais o mundo do outro. E aí eu vou finalizar aqui com uma oração do Chico. Manuel, né? Mas que o Chico fala, que eu acho assim, uma das mais lindas, não é a mais completa, como a prece de Cáritas, por exemplo, mas eu acho ela tão linda que já chegou a vir lágrimas nos meus olhos quando eu estava ouvindo o próprio Chico falar. E ela fala assim, se vocês quiserem fechar os olhos para a gente já finalizar, vou finalizar com essa oração, que é oração nossa. E Chico diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os seus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos.